Bom dia, meus amados e amadas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Hoje é 13 de janeiro de 2024, sábado. Vamos continuar aqui refletindo na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre 10 ideias aí do cristianismo progressista. Nós falamos ontem sobre a sexta ideia deles, tá certo? É que a espiritualidade individual está acima da comunidade, ou seja, eu disse da igreja, tá certo? Hoje é o sétimo ponto, que é: Cristo é importante, sua igreja não. Amém? Esse é o sétimo ponto. Tem muitas outras coisas. Estou aqui pegando 10 linhas de pensamento dele, mais ou menos. Então, essa aqui é a sétima. Cristo é importante, sua igreja não. Isso é a ideia deles, tá certo? Vamos ver o Salmo 133. Hoje eu saí um pouquinho do capítulo 23 de Mateus, mas a hipocrisia é a mesma, tá certo? Salmo 133, versículo do 1 ao 3, é o salmo todo, diz assim: Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Isso é o Salmo 133 todo. O contexto desse salmo é onde Davi está assim falando da excelência da unidade fraternal. Ou seja, a unidade fraternal é coisa excelente, tá certo? Entre a comunidade, entre a igreja. E como eu penso assim, se todas as igrejas evangélicas e todas as denominações que existem aí pudessem viver essa excelência da unidade, nos entendendo como corpo de Cristo, tá certo? Portanto, o Salmo ele vai falar dessa excelência da união fraternal, que ela é excelente, ela vai nos ensinar sobre isso. É o contexto do Salmo, é a ideia que o Salmo nos passa. Vamos aqui ao texto, tá certo? Ele começa no versículo 1 dizendo: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Claro, irmão vai viver aos tapas, dando pontapé um no outro, sendo igual o coxinha. Aqui no Nordeste a gente sabe o que é, tá certo? É aquele que trai os outros, que engana, que mente, né? Então, agradável viver em união, viver unidos, isso é coisa agradável. O mundo inteiro precisava viver em união, que aí um idiota não ia invadir o país do outro querendo tomar o que é do outro. Então, a unidade agradável, isso é coisa maravilhosa, tá certo? Não tem nada de errado nisso. Então, a unidade da igreja, isso é uma vontade de Deus. É um desejo de Deus, é que a igreja viva em união, a sua igreja, os crentes, aqueles que creem em Cristo. É a vontade de Deus que viva, e porque a unidade é excelente, tá certo? A igreja local, por exemplo, se você ouvir, for uma igreja local, vive em unidade aí, que nós aqui no João 23 fazemos viver em unidade, porque isso é coisa de Deus, é excelente, não é coisa do progressismo, cristianismo progressista, não, isso é de Deus, é agradável viver os irmãos em união. Isso é a excelência da unidade, é coisa graciosa a Deus. Olha o que Jesus diz para a sua igreja, que os progressistas dizem que ela não é importante. Olha o que Jesus diz. João 17, 21. Isso é Jesus falando. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha a finalidade. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Que coisa linda que Jesus diz a respeito da sua igreja. Porque o Pai e o Filho são um, em essência, são Deus, essencialmente Deus, tá certo? E ele diz para que eles, ou seja, estava falando aí para a igreja que estava presente aí, mas o capítulo 17 de João é uma coisa interessante, graciosa. Jesus ora por ele do versículo 1 ao 5, ora pelos discípulos que estavam convivendo com ele do 6 ao 19, e ora pelos futuros crentes do 20 ao final do capítulo, tá certo? Então, é a igreja de Cristo. O Senhor diz que essa igreja é para que vivam em unidade, tal qual o Pai vive com o Filho e com o Espírito também, tá certo? Então, isso é a igreja
de Cristo que os hipócritas progressistas cristãos dizem que ela não é importante. E a finalidade no final do texto de João 17, 21, é para que o mundo creia que tu, ou seja, que o Deus Pai enviou Jesus, para que o mundo creia em Cristo. Então a igreja, que eles dizem que não é importante, o Cristo, que é o Senhor da igreja, é quem diz que ela é importante, tá certo? Isso aí, irmãos, progressismo cristão é ideia humana. E como eu sou pentecostal, é a ideia diabólica. Amém? Oh, glória a Deus. Olha aqui, a sétima ideia deles é isso. Cristo é importante, claro. Eles não são tão imbecil assim não, certo? Eles vão dizer que Cristo é importante, que eles não podem negar Cristo, porque senão eles ficariam, todo mundo, né, já iria, opa, está negando a Cristo, Cristo é importante. Agora a sua igreja não, isso é hipocrisia, isso é uma coisa terrível, porque a igreja de Cristo, ela é importante. A igreja é comprada pelo sangue de Jesus. Jesus disse que ela é importante. Amém? Porque através da igreja é que o mundo vai crer. Eles negaram a fé em Cristo, então vão crer neles, vão crer na ideologia, na sociologia, tá certo? E eu já disse que sociologia é coisa excelente, tá certo? Mas não pode ser maior do que Deus. Vamos ao texto de novo, e diz assim: e desce para a gola... Não, vamos aqui, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba, e a barba de Arão. Ora, isso significa a unção sacerdotal, tá certo? Arão, ele é o sacerdócio araônico no Velho Testamento. E Arão, como sacerdote, ele tinha a condição de manter o povo de Deus em comunhão, em unidade, unido. Então a unção sacerdotal sobre Arão estava lá para que ele mantivesse o povo unido, em comunidade, união, fraternidade em torno de Deus, porque ele era o sacerdote. E aí o sacerdote fazia uma oferta uma vez por ano pelo povo, pela comunidade israelita, né? E aí ele fazia primeiro uma oferta por ele, porque era homem, né? É pecador. Fazia primeiro por ele, depois fazia pelo povo. Fazia isso uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, tá certo? Então, é a verdade da união no sacerdócio arônico. Levítico 16 explica isso, se você quiser ler, tá certo? Esse sacerdócio arônico, ele é um símbolo do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém? Apesar de Jesus Cristo não vir da tribo de Levi, ele vem da tribo de Judá, mas Deus colocou e ele é o sumo sacerdote, tá certo? Amém, queridos? Então, deixa eu ler Hebreus para confirmar essa palavra que eu estou lhe dizendo. Hebreus 5:10 diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou explicar a ordem de Melquisedeque hoje, porque eu quero só que você veja o texto, e Cristo tem todo um contexto lá em Hebreus 5, ensinando, e ele é o sumo sacerdote nomeado por Deus. E aí esse sumo sacerdote fez um sacrifício uma vez por toda na cruz, e eles negam isso. Assim como o sacerdote arâmico fazia no Velho Testamento uma vez por ano, Jesus fez uma vez por todas na cruz. E a hipocrisia do cristianismo progressista nega isso. Ele diz que Cristo é importante, porque ele não quer, né, ficar de mal com todo mundo, mas ele diz que a sua igreja não é, e a sua igreja é super importante. Cristo é o sumo sacerdote, tá certo? Vamos lá para o texto do Salmo 133, que vai continuar dizendo assim: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, isso aqui rapidamente, naquela região ele é o monte mais alto, ele tem aí 2.814 metros de altura, tá certo? E ele está colocado, o seu pico sempre ficava lá com neblina e tal, tudo. E aqui os outros montes mais baixos, tinha o monte que está sendo citado no texto aqui, que é o monte de Sião, mas tinha o monte Moriá, tinha o monte da Transfiguração, lá tinha mais outros montes que eram mais baixos. Então essa bênção vinha de lá e descia pelo vale, aquilo ficava, fertilizava, dava produção. Então essa ideia que o salmista tem que essa bênção da unção, ela vem de cima. Estou pregando isso aqui olhando para o texto, e o monte mais alto, a bênção vem de cima, traz a unção, e a bênção de Deus vai chegar, tá certo? O monte Sião era mais baixo, os outros montes eram mais baixos, tá certo?
Hoje o Monte Sião já foi totalmente escondido de trás da cidade de Jerusalém. Isso aí é história, a gente pode pesquisar depois. Mas é a bênção de Deus que vem de cima, que desce, é o sacerdócio que vem de Deus, tá certo? E aí vai dizer, ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Então, eu vou aplicar assim, o monte maior tinha a neblina, descia a neblina sobre os outros, abençoava o vale, ficava fértil. Eu vou dizer que isso é a mutualidade, ela está nessa verdadeira união, que é dada por Deus para que haja comunhão. Eu tô usando aqui a comunhão entre os montes. Olha, o monte maior em comunhão com os menores, isso é uma aplicação, tá certo? E com os montes menores, abastecia e o vale ficava fértil, tá certo? Estou usando isso porque o salmista ora, eu estou dizendo que se a mutualidade, ela está na verdadeira união, para que isso visa a comunhão, para que a bênção de Deus possa acontecer. Sem união, irmão, a bênção, o Senhor não manda a bênção não, tá certo? Então, a igreja do Senhor é importante e ela precisa estar unida. Amém? Como os progressistas dizem que a igreja não é importante, deixa eu ler aqui outro texto do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, porque tinha o Espírito de Deus. Os progressistas já perderam o Espírito de Deus. Começaram com, mas não tem. Tá certo mais? Efésios capítulo 1, versículo 21 ao 23. Olha o que Paulo explica a respeito da igreja do Senhor, que é importante. Efésios 1, 21 a 23. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Cristo é o cabeça, e nós, os convertidos, que crê, que tem essa verdade revelada, é o corpo de Cristo, e ele é o cabeça, e eles dizem que a igreja não é importante, tá certo? Por quê? Porque eles querem acabar com a ideia, ele não pode anular Jesus, porque se eles tirarem Jesus de dentro, eles já vão perder muita coisa de cara. Como ele diz, Jesus é importante, a sua igreja não. A igreja do Senhor é importantíssima. Essa igreja é comprada pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo diz que ela está acima de todo principado e potestade, domínio, e essa condição que ele vai dizer, e aí não só nesse século, mas no vindouro, e Jesus é o cabeça dessa igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, portanto ela é super importante. Eu estou dizendo super importante, mas ela é importante. Importante já é o suficiente, tá certo? Mas entenda isso. Olha, eles dizem que Cristo é importante. Claro, eles têm que dizer que Cristo é importante. Se eles dissessem o contrário, eles já estariam perdidos de cara, né? Mas ele diz, sua igreja não. Você já viu aqui pelos textos, pela palavra do próprio Cristo, que a igreja de Cristo, comprada, remida pelo sangue de Jesus, ela é importante porque ela é o corpo pleno de Cristo na terra e está aqui com a função de pregar e defender o evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Eu estou dizendo isso para você porque a igreja de Cristo, ela é formada por todos os genuínos convertidos que têm a fé viva em Jesus Cristo. Amém, queridos? Portanto, essa ideia de que a igreja de Cristo, de que Cristo é importante com certeza. Ele é Deus, a revelação de Deus no mundo, foi crucificado pelo nosso pecado, ressuscitou para nos justificar e nos dar a vida eterna por esse ato. Então ele é importante demais porque ele é Deus que nos resgatou e nos redimiu, tá certo? E aí ele vai dizer, mas a sua igreja não. A sua igreja também é importante porque ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus e ela está na terra para proclamar o evangelho da verdade de Deus. Não é o evangelho do homem. O evangelho progressista, cristão progressista, ele é um evangelho de homem porque ele suprime a parte da Bíblia que não lhe interessa. Ele usa a Bíblia como condição social. E como condição social, irmãos, é excelente porque Jesus é social, ele veio para o povo, né? Ele preferiu a prostituta do que os hipócritas religiosos, tá certo? Porque a prostituta creu, os hipócritas não creem, os hipócritas negam a verdade de Jesus, tá certo? Portanto, estou aqui trazendo essa palavra
esse sétimo ponto deles é esse aí. Ele diz que Cristo é importante, sua igreja não. Eu li aqui alguns textos que a gente vê claramente que a igreja de Cristo é importante. Você saiba disso. Se alguém quiser dizer que a igreja não é importante, fique em casa, vai fazer igual um ministro aí que queria matar todo mundo em casa, tá certo? Fique em casa não, vá para a rua e anuncie o evangelho da verdade. Não crie problema com ninguém, tá certo? Fale apenas a verdade de Cristo, porque ela é a verdade de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é importante na terra. Amém? Deus te abençoe, Deus te encha de graça, ilumine o teu dia e te abençoe nas tuas necessidades hoje, em nome de Jesus. Amém. Cuidado com os hipócritas.